Boa noite, nação. Vamos para as últimas informações do Flamengo da noite. Deixe seu like e inscreva-se no canal. Final do Campeonato Carioca e tem um jogador que está fazendo intensivo. Mas será que o Arrascaeta estará à disposição? O relógio já anda rápido e o Flamengo corre contra o tempo para ter Arrascaeta no primeiro jogo da decisão do Carioca contra o Fluminense em 1º de abril. Além da pubalgia que o incomoda desde 2022, o meia sofreu uma lesão no adutor da coxa esquerda contra o Vasco. Sente dores e faz tratamento intensivo. É peça fundamental diante de um rival que está sempre engasgado. Desde que chegou ao Flamengo em 2019, Arrascaeta disputou 16 Fla-Flus, perdeu 6, marcou apenas uma vez. É o adversário contra quem Arrasca saiu de campo mais vezes derrotado com a camisa rubro-negra. Um tricolor que parece saber o caminho para travar o poderoso Flamengo. Arrascaeta sentiu durante a semana, dores na pubis. Isso é uma coisa que é pública. Teve em dúvida para o jogo, fez exame. Por ser uma meia-final, arriscamos um bocadinho conversamos com ele. Espero nestes dias que temos para recuperar, espero que ele recupere, porque é um jogador importante para nós. A lesão fez o meia ser cortado da seleção do Uruguai nesta data FIFA. Já são 14 jogos e 2 gols em 2023. O corpo cobra, o calendário aperta. O Fluminense indica saber reduzir seus espaços em campo, o relógio anda e o Flamengo corre para ter o seu craque inteiro na decisão. É isso, esse é a Arrascaeta gritando, vamos, será que ele vai conseguir estar em condições para jogar o Fla-Flu, a decisão? Nós temos números do uruguaio na temporada e, na verdade, números em Fla-Flus. O poder de decisão dele são 17 Fla-Flus, 7 vitórias, 4 empates, 6 derrotas, o que mostra como o Fluminense nos últimos anos consegue equilibrar as coisas. Fez um gol, deu 3 assistências e, claro, o torcedor gostaria, o rubro-negro, o tricolor não, mas o rubro-negro gostaria que ele estivesse em campo. Pois é, boa noite então para os nossos comentaristas, para a gente começar falando desse Fla-Flu e da importância do Arrascaeta para o Vitor Pereira. Mas é um Arrascaeta que vem sentindo essas dores no pubis desde a temporada passada e agora ainda tem essa lesão de adutor. Cada vez mais esses problemas físicos vão atrapalhando também o futebol do uruguaio. Kifuri, boa noite. Sim, boa noite, Marcela, boa noite, Felipe, Gustavo, uma ótima noite a todos. A importância é gigantesca, né? Ele é um jogador crucial. É para o Flamengo, seria para qualquer outro time no qual ele estivesse. Aqui na América do Sul, um jogador muito diferente. A gente elogia o de Arrascaeta há muito tempo, desde que ele joga no Cruzeiro, e ele é um cara muito, muito, muito bom. E ele é diferente do que tem por aí. Outro dia aqui na discussão sobre o noticiário aqui em São Paulo, anteontem, se falava sobre o Renato Augusto e a impossibilidade de substituição desse jogador. Também não há uma substituição para o de Arrascaeta no elenco do Flamengo, nem aí se alguém procurar, mesmo com bastante bala, vai ser muito difícil encontrar. E ele vem sofrendo com essa questão de dores no pubis, aí mais recentemente um problema muscular, e a questão do pubis não é nova, né? Na segunda parte da temporada do ano passado, ele já era um jogador limitado em treinamento e em jogos por causa disso. E esse é um problema que muitos jogadores têm, atrapalha demais, é muito chato, é muito incômodo, impede de treinar e, obviamente, de jogar. E ele emendou a temporada difícil que o Flamengo teve, porque o Flamengo teve que acelerar, né, no segundo semestre para ganhar a Copa do Brasil, a Copa do Brasil e a Copa Libertadores, com Copa do Mundo pelo Uruguai, com a temporada de 23. E até agora ele tem conseguido levar. A gente vê o Arrascaeta jogar e a gente não percebe que ele está tão limitado por uma questão de dor, etc. e tal. Mas ele inspira cuidados por ser quem é e pela situação que ele enfrenta. Mas a importância dele é absolutamente gigante. Zupa, tá aí então todo o intensivão do Arrascaeta para ele estar à disposição.
um jogo muito importante, mas 2 jogos muito importantes para o Flamengo. Assim, boa noite, Marcela, companheiros, boa noite ao fã de esporte. Em condições normais, o ideal seria o Flamengo preservar o Arrascaeta agora, mesmo sendo uma final. Seria o Flamengo não precisar colocá-lo a todo custo. Porque o mais importante não é o agora, o importante é a temporada. E o Flamengo corre o risco, porque o Arrascaeta é um jogador que tem essa questão do pubis comprometida seguidas vezes, então é um ponto sensível no corpo do Arrascaeta, do uruguaio. Então não era para o Campeonato Carioca ser um momento de você pensar em colocá-lo no limite ou não. Mas como a temporada transformou o Campeonato Carioca numa Champions League para o Flamengo, devido ao fracasso nas competições anteriores, o Arrascaeta virou uma peça importante. E aí tem outro ponto. Sobre o Arrascaeta, porque assim, antes da atual temporada, ele sempre foi tratado como um jogador indispensável, mas tinha ao lado dele, o time tinha mais jogadores parecidos com ele para tentar jogar. O Everton Ribeiro era titular do Flamengo, o time jogava com mais gente à frente. A partir do momento em que o Vitor Pereira determina que para esse instante da temporada o Flamengo não comporta 2 jogadores criativos, o Flamengo passa a depender ainda mais do Arrascaeta. Então assim, para um time que tem um meia só, né, com essa característica jogando, e esse meia está limitado, é um problema ainda maior. Se fosse o Flamengo que jogasse com o quarteto, todo mundo livre, leve e solto, perambulando com a bola, aquele show maravilhoso, ele sempre foi um cara indispensável, mas seria menos traumático pensar em perdê-lo. Para esse Flamengo, que já não é organizado ofensivamente, já não é um time tão forte ofensivamente quanto a qualidade dos jogadores sugere, e que tem um meia só, porque o técnico precisou montar um time competitivo mais do que brilhante, pensar na limitação do Arrascaeta é pensar em aumentar os problemas do Flamengo. Sim. Ele fez um grande jogo no ano, que foi o jogo em que ele teve liberdade para jogar, quando o Barbieri não tirou o Rodrigo da marcação do Arrascaeta. No mais, ele tem um ano bem abaixo, um começo de ano bem abaixo do que ele é. Não sei como será contra o Fluminense, mas é um jogador que merece ser olhado com cuidado pelo Flamengo, porque a temporada é muito longa. O André, o Flamengo tem um grande elenco, mas peças fundamentais já tiveram más fases ou lesões, no caso do Bruno Henrique, que fica muito tempo. O Flamengo sempre conseguiu dar um jeito de driblar essas adversidades. Se o Gabigol ficasse algum tempo, isso foi bem raro, ele ficar sem fazer gols, e quando ficou, tinha o Pedro. O Arrascaeta é a prova definitiva, é o jogador que o Flamengo vai ter, porque isso não, já ficou sem ele, mas por fatias muito pequenas, e quando ficou sem ele, inclusive na final da Libertadores do Palmeiras, que ele jogou baleado, a gente viu a falta que fez ele estar 70%. Você acha que isso é definitivo? Os outros deu para dar uma driblada, uma maquiada, e ele talvez não seja possível? Sente muito isso. Lembra quando o Renato ficou sem o Arrascaeta? Foi quando caiu. O Flamengo quando cai. Exatamente. A gente sempre, quando fala dessa época, precisa lembrar que hoje se sabe o que acontecia no departamento médico do Flamengo naquele período, sim, com os jogadores que tinham lesões e não se recuperavam, e demoravam muito para voltar ao gramado. E a gente não está aqui para defender nem atacar ninguém em pesos diferentes, mas a leitura sobre o que aconteceu com o time do Renato Gaúcho, que depois daquela derrota na final da Libertadores deixou o Flamengo, era uma naquele momento e tem que ser outra a partir das informações que se tem sobre o estado de coisas, principalmente no departamento médico, que era uma coisa incompatível com um clube do porte e das ambições do Flamengo. Mas tudo isso colocado, o problema com a substituição do Arrascaeta é que não há um jogador com algumas, que reúna algumas das características dele. Você não pega o pacote. Se tivesse um jovem na base do Flamengo que jogasse de forma semelhante, você poderia investir nesse jogador, dar a ele mais tempo, enchê-lo de confiança e acreditar que um dia ele poderia assumir esse lugar. Mas não tem. E não tem em outros lugares também. Ele é um jogador muito peculiar. Ele, às vezes, passa a impressão de ser um jogador que olha demais o jogo e participa de menos, mas na verdade ele está pensando no que fazer, porque ele tem uma leitura que os outros não têm. Então faz parte da maneira desse tipo de jogador atuar, que é tentar entender aonde está o ponto fraco do adversário, aonde está uma mudança na forma de marcar. E ele tem o passe que nenhum jogador tem. Ele tem uma finalização de altíssimo nível, como ele mostrou nesse jogo, em que ele teve um pouco mais de liberdade contra o Vasco. E ele é um jogador que condiciona o adversário.
porque tem isso também, né? Quando você tem um cara que vai jogar e o adversário já pensa nele na véspera, esse adversário já está condicionado. Quando o De Arrascaeta não está, o adversário fica um pouco menos preocupado desde o dia anterior.